Boa noite, amados irmãos. Queremos fazer a leitura da Palavra de Deus, Salmo 138. Após a leitura, nós teremos uma palavra de oração e em seguida de louvor. Render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos poderosos, te cantarei louvores. Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome. Por causa da tua misericórdia e da tua verdade, nos magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. No dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentaste a força da minha alma. Rendei-te graças ao Senhor, todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. O Senhor é céus, contudo atenta para os humildes. Os soberbos, ele os conhece de longe. Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida. Estendes a mão contra a ira dos meus inimigos, a tua destra me salva. O que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Vamos ter a palavra de oração com o irmão Jetson e após iremos louvar ao nosso Deus. Nosso Deus, Pai amado, Pai maravilhoso, obrigado a Deus pela oportunidade que nos dá para estar aqui em casa, e nós podemos, Senhor, entoar louvores a Ti, Deus amado, através dos nossos irmãos. Sabemos que muitos dos nossos irmãos estão e devem permanecer nas suas casas, com segurança. Deus, mas o Senhor tem nos dado força, tem nos dado saúde, para podermos estar continuando com a tua obra da forma que conseguimos fazer, ó Pai, levar-nos para a tua palavra, os teus louvores a cada um dos teus filhos, para que juntos possamos estar entoando louvores, adorando o teu santo e excelso nome, podendo aprender, Deus amado, mesmo em casa, aprender sobre a tua palavra, sobre o que o Senhor tem a nos ensinar. Ó Deus, muito obrigado, seja para as nossas vidas, que o nosso louvor venha, Deus amado, a poder alcançar a Ti, Deus amado, e soar uma voz suave, possa receber-nos, Deus amado, nosso louvor. Assim oramos, gratos a Deus Santo, e esse é o nome do Pai. Amém. Deixa eu louvar ao Senhor, pois Ele é vencedor de toda a honra e toda a glória. Vamos nos declarar a Ele, então.
Nesse momento teremos uma palavra de oração com o nosso irmão Emanuel, e após a oração, os irmãos do grupo de louvor vão estar saindo, iremos estar meditando na palavra de Deus. Senhor Deus, Pai amado, estamos aqui, Pai, para agradecer pela oportunidade de estarmos aqui, Pai, cultuando, louvando, pregando os nossos dons altíssimos, que o nosso louvor, a nossa coração chegue aos teus ouvidos como algo suave, meu Deus. Pedimos a tua compaixão, meu Deus, para conosco neste momento difícil, Pai, que a gente não pode se reunir na tua casa, mas que isso não impede de estarmos louvando e te adorando, Senhor. Que a mensagem dirigida pelo pastor entre na casa de todos os nossos irmãos, que enche os nossos espíritos de paz,
Amados irmãos da Igreja Presbiteriana, nós queremos compartilhar com você essa noite a palavra de Deus que se encontra na carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 7, a partir do versículo 13 até o versículo de número 25. Vamos aguardar para que você possa abrir a sua Bíblia para acompanhar a leitura do texto. Romanos, capítulo 7, os versos 13 ao verso 25, para meditarmos sobre o tema. A genuína conversão passa pelo conhecimento da verdade. Romanos 7, a partir do verso 13, a palavra de Deus nos diz assim: Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desaventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Meus queridos irmãos, eu quero tratar com vocês essa noite sobre a genuína conversão e dizer que a genuína conversão, ela passa necessariamente pelo conhecimento da verdade. Quando falo conhecimento da verdade, estou falando do conhecimento da palavra de Deus, porque Jesus Cristo disse na sua oração sacerdotal em João 17, a tua palavra é a verdade. Queridos, segunda passada, fui convidado para falar sobre cosmovisão cristã na rádio local. Ali eu tive a oportunidade de expor um pouco do que tenho aprendido e compartilhado com os homens aqui de nossa igreja, com o PH. Esse assunto tem convidado meu coração a arrazoar mais sobre as crenças que nós cristãos professamos. E associado a isso, tenho pensado bastante sobre o assunto da genuína conversão. Esse assunto, a genuína conversão, foi muito discutido em toda a história da igreja. E vez por outra, nós vemos ele sendo levantado e novamente sendo discutido. Porque é fato que a igreja tem pessoas que conheceram a Cristo e pessoas que pensam que conheceram a Cristo. Olhando para a fala de Paulo em nosso texto base, percebo que muitas das nossas decisões acabam desmentindo o que afirmamos crer. Afirmamos crer num Deus que tudo pode e temos dificuldade de confiar nele. Afirmamos amar Jesus de todo o nosso coração e continuamos praticando coisas que o desagradam, que desagradam a ele. Dizemos que somos cristãos, e na vida cotidiana agimos como se não fôssemos o que professamos ser. Por que agimos de tal modo? Porque temos dificuldade de expressar com nossas ações o que professamos com os nossos lábios.
porque agimos de maneira incoerente com aquilo que dizemos. Acredito que precisamos aprender mais sobre o nosso Deus e sobre a sua vontade para nós, expressa em sua palavra. Esse aprender mais de Deus passa pela ótica de como enxergamos o nosso Deus, como enxergamos a sua palavra e como vemos o nosso relacionamento com Ele. A isso, nós queremos dar o nome de cosmovisão cristã. O que vem a ser e como isso interfere positiva ou negativamente em nossas vidas. Queridos, segundo James W. Sire, em seu livro Dando Nome ao Elefante, ele dá um conceito do que é cosmovisão. Cosmovisão é um compromisso, uma orientação fundamental do coração que pode ser expresso de uma história ou de um conjunto de pressuposições, suposições que podem ser verdadeiras, parcialmente verdadeiras ou totalmente falsas, que sustentamos consciente ou subconscientemente, consistente ou inconsistentemente, sobre a constituição básica da realidade, que fornece o fundamento no qual vivemos, nos movemos e existimos. Então eu quero que você grave aí na sua mente, no seu coração, que cosmovisão é um compromisso, uma orientação fundamental do coração. É aquilo que nós vivemos ou morremos para defender. Então é importante enfatizar que a cosmovisão não é apenas um compromisso intelectual, mas é também um compromisso de nosso coração. O coração, o centro da vontade humana, também influencia e muito a maneira como pensamos. Jesus nos diz que a boca fala daquilo que está cheio o coração. Mateus 12, verso 34. Então, queridos, para entendermos melhor a cosmovisão cristã, entender melhor a forma como agimos e como deveríamos agir, vamos pensar nos 4 grandes pilares da narrativa bíblica. Estes são criação, queda, redenção e consumação. A partir desses 4 grandes pilares, nós então vamos pensar na genuína conversão, e essa genuína conversão passa pelo conhecimento da verdade. Que verdade? A verdade de Deus. Vamos falar um pouquinho sobre criação. Queridos, a forma como você enxerga a Deus afeta a forma como você enxerga o mundo. Na criação, vemos o Deus onipotente, onipresente e onisciente, o Deus autossuficiente, o Deus amoroso, verdadeiro e justo, criando todas as coisas. Na criação, vemos também que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Isso significa que Deus criou o ser humano perfeito e santo, e que ele carrega impresso em seu coração alguns atributos de Deus. Se cremos em um Deus que possui atributos diferentes daqueles descritos na Bíblia, ou até sem algum deles, temos a nossa cosmovisão distorcida. Se cremos, por exemplo, que Deus é amor, mas não justiça, nos tornamos pessoas condescendentes com o mal, pois esquecemos do atributo da justiça de Deus. Se crermos que Deus é justiça, mas não amor, nos tornamos pessoas impiedosas, pois esquecemos do atributo da misericórdia de Deus. Então precisamos conciliar essas 2 características de Deus. A justiça de Deus é amorosa e o amor de Deus é justo. A cosmovisão, ou a forma como enxergamos Deus e sua palavra, afetará a maneira como veremos todas as coisas, porque Deus é Senhor sobre todas as coisas. Como disse Abraham Kuyper, não há um único centímetro quadrado em todos os domínios de nossa existência sobre os quais Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame, é meu.
Tudo está debaixo do senhorio de Jesus Cristo. Todas as coisas. Quando nós pensamos em queda, nós podemos entender que a forma como você e eu enxergamos o ser humano afeta a forma como nós enxergamos o mundo que nós vivemos e interagimos. Após a queda no Éden, a humanidade foi afetada pelo pecado. Isso significa que o homem como um todo sofreu consequências da queda e a partir de Adão tem uma nova inclinação natural para o mal. Por isso, a sua natureza agora é totalmente caída. Lemos em nosso texto base que Paulo está exatamente dizendo isso. Acaso o bom se tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Paulo tinha plena consciência de ser um pecador. E, queridos, por mais que isso possa parecer comum aos seus ouvidos, por mais que isso possa parecer comum ao ouvido dos cristãos, nós precisamos deixar que aquilo que parece comum ao nosso ouvido desça ao nosso coração. Muitas vezes nós olhamos para o mundo caído de uma forma errada. Nós olhamos para nós mesmos de uma forma errada. Deixa-me dar um exemplo para você. Muitas vezes nós dizemos assim: eu cometo tal pecado, mas bem, tem pessoas que fazem coisas piores do que eu. E ao dizer isso, eu estou minimizando o que a palavra de Deus diz. Porque a Bíblia diz que eu sou pecador e que você é pecador. Meus queridos, a negação deste conceito bíblico de que o homem é inclinado para o mal é conhecida como visão irrestrita do homem. Isso significa que as pessoas que caem nessa ideia acreditam ser possível livrar o homem do mal através de reformas ou de revoluções sociais e políticas, pois pensam que ela, a sociedade, é o grande agente corruptor do homem. A Bíblia apresenta uma visão restrita do homem, uma visão diferente. Isso significa que na visão bíblica não acreditamos no avanço moral da humanidade pelas suas próprias forças. Apesar disso, temos esperança, pois a palavra de Deus oferece a redenção do homem, do ser humano, da humanidade, mediante o sacrifício e a obra de Jesus Cristo. E eu acho que não preciso nem ser tão enfático nessa temática, porque quando você olha para a sociedade, você percebe que os tempos vão passando e a sociedade vai se tornando cada vez mais corrompida, mais pecaminosa, mais aversa à vontade de Deus, negando a existência de Deus e fazendo tudo aquilo que desagrada a Deus. O que é que significa isso? É o que a Bíblia disse, é o que a Bíblia diz. Nós temos uma tendência natural para o mal. Não é a sociedade que corrompe o ser humano. O ser humano já nasce corrompido. Como disse Davi no Salmo 51, verso 5, se não me falha a memória, em pecado me concebeu minha mãe. Davi estava dizendo uma coisa muito simples. Quando eu nasci, eu já nasci em pecado. Quando meus pais me conceberam, me geraram, eu já fui gerado em pecado. Davi está dizendo claramente que o ser humano é pecador. E nós precisamos ter esse entendimento, porque quando nós atribuímos, preste atenção, quando nós atribuímos a responsabilidade pelos erros do ser humano à sociedade, nós estamos lançando para algo exterior a responsabilidade que é nossa. Consequentemente, nós estamos negando a palavra de Deus. E negando a palavra de Deus, nós estamos indo na contramão da vontade de Deus. Então entenda, Deus criou o ser humano. Deus criou o ser humano perfeito
e em boas condições de obedecê-lo fielmente. Por isso a Bíblia diz que nós somos imagem e semelhança de Deus, e não apenas um mero produto da sociedade. Também a Bíblia diz que o ser humano pecou, que o ser humano afastou-se de Deus por suas próprias cobiças. Não foi a sociedade que o corrompeu, foi o seu coração que se inclinou para a corrupção. E inclinando-se para a corrupção, ele fez aquilo que era vontade do seu coração. É o que o Paulo, apóstolo, vai dizer aqui. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Romanos 7, verso 15. Pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Paulo está dizendo que, embora eu tenha desejo de fazer o que é bom, eu acabo praticando o que é mal. Por que eu faço isso? Porque há uma disposição do meu coração para o mal. E aí nós precisamos entender o que é a redenção. A forma como você enxerga o Evangelho, a boa notícia de Deus, afeta a forma como você age no mundo. Não cremos em salvação por obras, pois sabemos que por causa da queda, o homem é incapaz de se achegar a Deus por suas próprias obras. O apóstolo Paulo, escrevendo sua carta aos Efésios, capítulo 2, os versos 9 e 10, ele diz que nós não fomos salvos pelas obras, mas pela graça. E nós não fomos salvos pelas obras para que nós não possamos nos gloriar nas obras, não possamos chegar e dizer assim: ah, mas eu sou diferente, ah, mas eu sou melhor do que o outro, ah, mas eu tenho mais condições de ser achado agradável a Deus, ah, eu sou um adorador melhor. Não. As nossas obras, queridos, são manchadas pelo pecado. A palavra de Deus vai dizer que até os nossos maiores feitos são como trapos de imundícia diante de Deus. E o texto ali, ele se refere a trapos, pedaços de pano, sujos de sangue, que é algo que nós nem sequer queremos tocar, quando vemos os nossos maiores feitos são como trapos de imundícia diante de Deus. Isso se nós quisermos gloriarmos-nos nestes feitos. Então, queridos, uma visão que deposita no homem ou em ideologias humanas a esperança de redenção é uma visão antibíblica, para não dizer idólatra. É adorar a criatura ao invés do Criador, como disse o apóstolo Paulo nesta mesma carta, capítulo 1. Adorar a criatura ao invés do Criador. A redenção do ser humano, da humanidade, portanto, não está em filosofias ou em ideologias, mas somente em Cristo. Admitir outra forma de redenção, colocando Deus para escanteio, é negar o que a palavra de Deus, é negar o que a Bíblia diz. Alguém que afirma ser cristão e nega este preceito, ou está em crise de conhecimento, ou não conhece a Cristo, de fato e de verdade, ou não passou pela conversão. Nós precisamos entender que a nossa redenção não está em nós mesmos. A minha redenção, a sua redenção, não se encontra na minha pessoa ou na sua pessoa, mas na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Finalmente, nós precisamos entender o que é glorificação ou consumação. O local onde nós depositamos a nossa esperança afeta a forma como enxergamos o mundo. A cosmovisão cristã, a visão cristã de olhar para o mundo, nos fala da esperança da volta de Cristo e da restauração definitiva do seu reino, da qual nós fazemos parte. Ter esperança no dia do Senhor, e que Ele irá julgar os vivos e os mortos, também reflete a maneira como enxergamos o mundo. A descrença no retorno de Jesus, ou no momento de justiça final, nos traz desespero. E o desespero, que é a perda de todas as esperanças, ele é incompatível com a fé cristã.
Não há lugar, queridos, na visão bíblica, na cosmovisão cristã, para a desesperança. Como disse Billy Graham, o grande evangelista que faleceu há poucos anos, fiquem tranquilos, eu li a última página da Bíblia, tudo vai dar certo. Queridos, não há espaço para desespero, nem para descrença. Deus está onde Ele sempre esteve, no absoluto controle de todas as coisas. O Senhor Jesus está no trono, assentado como regente e governador de todo o universo. Se o Senhor Jesus está assentado no trono, como governador, como regente de todo o universo, todas as coisas irão dar certo. E a sua palavra diz, o evangelista João relata, que ele disse, eu vou preparar-vos lugar, e quando eu preparar lugar, voltarei para buscá-los, para que onde eu estiver, vocês estejam comigo. Queridos, isso não é um conto de fadas, isso é a realidade da palavra de Deus. Se você não crê nessa realidade, então a sua vida, ela verdadeiramente caminha para a desesperança. Se no entendimento da sua vida é o ser humano que vai restaurar todas as coisas, só basta olhar para a sociedade em que nós vivemos e perceber que a cada geração ela se torna pior do que a geração anterior. Então, olhando para a sociedade e esperando esta melhoria social, nós vamos cair na desesperança, porque de fato isso é um conto de fadas, uma utopia. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus e o que Cristo nos promete, nós podemos então descansar seguros, sabendo que aquilo que o pastor Billy Graham disse é correto. Eu li a última página da Bíblia, tudo vai dar certo. O Senhor está no controle. Quero concluir a minha reflexão dizendo que a genuína conversão representa o reconhecimento do senhorio de Cristo em todas as esferas da nossa vida. E Deus escolheu a Bíblia, a sua palavra, para falar comigo e com você, conosco. Portanto, eu oro para que as Escrituras sejam o seu farol, por onde, através dessa luz, você enxergue todas as outras coisas. Que a Bíblia, que a palavra de Deus, seja o óculos, as lentes, pela qual você enxerga todo o mundo, toda a existência e todas as coisas. C.S. Lewis disse o seguinte: eu creio no cristianismo, tal como creio no sol, não porque apenas o vejo, mas porque através dele eu vejo todas as outras coisas. Como você crê? Em que você crê? Qual é a sua ideia de redenção? Como você espera o final de todas as coisas? Aquilo que nós chamamos de escatologia. Como você põe os seus olhos na escatologia, no final de todas as coisas? Você acredita verdadeiramente que o ser humano tem condições e capacidades de mudar a tal ponto de restaurar a si mesmo e toda a sociedade? Eu não creio nisso. E não creio nisso por uma questão muito simples, porque os fatos me mostram isso. E os fatos não dos nossos dias, mas os fatos da história, que mostram a mim e a você, que a sociedade, à medida que o tempo passa, ela se corrompe cada vez mais. Ela passa a se tornar relativista. Tudo é normal. E tudo sendo normal, nada é condenatório. Nada traz julgamento. Queridos, deixe-me dizer uma coisa final. Deus, Ele é muito bom. Deus é amor. Mas nos atributos que a Bíblia comunica de Deus, diz que Deus também é justo juiz. Deus é justiça. Então, o amor de Deus é um amor justo,
E a justiça de Deus é uma justiça amorosa. Não podemos crer de outra forma. Não nós que consideramos-nos cristãos, que dizemos que somos cristãos, porque entender de outra forma é negar abruptamente, é romper abruptamente com a palavra de Deus, para assumir qualquer outra visão de mundo. Isso não é próprio dos cristãos. Vamos fazer uma oração? Bondoso Deus, obrigado pela reflexão da Tua palavra, que traz alento e conhecimento ao nosso coração. Senhor, a Tua palavra diz que Tu és um Deus muito bom. E a Tua palavra diz que tudo que Tu fez é muito bom. Mas, Senhor, nós entendemos, porque a Tua palavra também nos diz, que o ser humano cometeu pecados que prejudicaram não somente a sua vida, mas toda a criação. Mas que bom que a Tua palavra nos traz esperança, esperança de redenção de todas as coisas, de consumação na vinda do Filho de Deus, que veio a primeira vez para tirar o pecado do mundo, mas virá uma segunda vez para buscar aqueles que são seus. Senhor, ajuda-nos a crer, porque nós somos homens, mulheres de pequena fé. E a Tua palavra diz que se nós precisarmos de fé, devemos pedir a Ti, que Tu nos dará. Então dá-nos mais fé, Senhor. Dá-nos mais fé para crer sem duvidar na Tua palavra. E entender que a Tua palavra é a verdade. E como disse o Teu Filho, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Assim oramos, agradecidos através de Cristo Jesus. Amém. Meu querido, minha querida, Deus abençoe a sua vida, que o Senhor esteja alimentando o seu coração, que o Senhor esteja apacentando o seu coração, que você possa descansar seguro nas mãos do Senhor. Saiba que o Senhor cuida de você. Assim nós cremos, porque a palavra nos diz. Amém. Deus lhe abençoe, uma semana graciosa na presença do nosso bom Deus.